Bom dia, tudo bem? Faça um ótimo dia. A aula de hoje é maravilhosa. É uma aula que a gente vai precisar aplicar. Você vamos precisar aplicar esses princípios por toda a nossa vida. Porque não adianta o patamar que a gente esteja emocional, não adianta na performance que a gente esteja no exercício, não vai adiantar o patamar que a gente esteja profissional, financeiro. O tempo todo vai acontecer isso. Tá? Eu vou comprovar aqui. A aula de hoje é como transformar a energia negativa em positiva, ou como transformar um momento, a situação ruim em uma oportunidade. Tá? Eu vou ter são duas bases bíblicas aqui, que é Provérbios 16:32 na versão NTLH, que é: vale mais ter paciência do que ser valente. Vale mais ter paciência do que ser valente. É melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras. O autocontrole começa da gente. Para a gente poder conquistar, dominar cidades, a gente precisa se controlar. A gente sabe que na prática nem sempre é assim, porque tem governantes em todos os sentidos, tem líderes que não sabem se controlar, então lideram outras pessoas. E em João 8, quando Jesus perdoa uma mulher, só que eu fui buscar o contexto disso. E o contexto dessa passagem aqui, onde Jesus perdoa uma mulher apanhada de adultério, que vocês sabem que os fariseus, essa passagem de João, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 11, tá? Vocês podem ir lá, se eu falar vai ficar muito grande, eu vou resumir. Essa passagem, os fariseus queriam condenar a mulher por adultério, por prostituição, na frente de todo mundo, queriam matar a pedradas, porque essa era uma lei. Você pode meditar lá no Velho Testamento. E na lei de Deus, alguém que era apanhado em adultério teria que ser condenado, mas Jesus fez perguntas e questionou. Só que o contexto dessa passagem é que os fariseus, como eles estavam cismados com Jesus dizia filho de Deus, eles queriam o tempo todo julgar e condenar. E se Jesus desse uma resposta errada nesse momento, os fariseus poderiam condenar ele de ser contra a lei e de você estar dizendo filho de Deus e ele morrer. Só que naquela hora não era o momento exato de Jesus morrer. Então se Jesus afirmasse que ela receberia pedrada, eles iam usar aquilo contra ele, porque ele estava pregando paz. Se Jesus afirmasse que ela não deveria receber pedrada, eles iam julgar Jesus naquele momento e Jesus ia receber pedrada, Jesus ia ser condenado naquele exato momento. Por quê? Porque ele ia ser acusado de ir contra a lei de Deus. E lá nos costumes judeus, quem é contra a lei de Deus recebe condenação, principalmente naqueles tempos. E aí Jesus, sabe, como já sabia a intenção deles, perguntou: quem de vocês não tem pecado, atire a primeira pedra. Só que no mesmo momento Jesus foi escrevendo. E os historiadores, os que estudam escatologia, que é o estudo histórico da palavra, eles começaram a entender, de tanto estudar e pesquisar, começaram a entender que o que Jesus estava escrevendo poderiam ser alguns pecados dos fariseus. Antes de Jesus escrever, antes de Jesus falar, perguntar, ele começou a escrever. E possivelmente poderiam ser amantes, o nome de amantes dos fariseus, tá? O que os historiadores falaram. Ou seja, ao mesmo tempo que ele escreveu, os fariseus olharam. E quando eles olharam, eles começaram a ver que era uma revelação de Deus. Eles tiveram vergonha. Ou seja, porque se Jesus revelasse aquilo em público, eles que iam ser condenados. Então eles começaram a ter vergonha. Depois ele perguntou: quem de vocês tem pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, se Jesus começasse a falar um nome ali, começasse a revelar aquilo, eles que iam ser condenados. Só que Jesus não queria guerra em nenhum momento. Então Jesus inverteu e converteu a situação negativa em positiva. Ele não morreu naquele momento julgado pelo homem, porque não era o momento dele morrer. E ao mesmo tempo ele deu uma oportunidade para reprogramar a mente da mulher. Porque na mente da mulher, pela crença, ela aceitou ser condenada. No final do versículo ele ainda fala: onde estão os que estão lhe julgando, minha filha? Todos eles foram embora. Eu também não te julgo. Ou seja, eu que sou filho de Deus, que sou Deus, não te julgo. Vai, não peques mais. Deus deu a oportunidade dela se reprogramar ali, dela entender, dela ser amada e dela não pecar mais. Ele transformou a energia negativa em positiva. Só que pra gente aplicar isso no dia a dia, realmente às vezes não vai ser logo rápido, nesse momento como Jesus fez. Vai ter momentos que eu vou perder o controle no momento, você vai perder a paciência. Só que quando a gente parar e refletir, a gente pode ter atitudes que transformam a energia negativa em positiva. Ou seja, naquele momento não era o momento de Jesus morrer fisicamente. Então ele usou a situação que foi pra ele, que foi contra ele, a favor dele. Eu vou te dar um outro exemplo. Só que ele só usou essa situação aplicando o princípio de Salomão, que é: vale mais ter paciência do que ser valente, é melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras. Porque imagina se Jesus começa a se autoafirmar, se estressar, julgar os fariseus naquele momento. Ele ia ser contra tudo que ele pregava, que era a paz, que era o amar os inimigos, orar pelos inimigos, fazer com que pela minha atitude os inimigos venham até mim e eu possa abençoar os inimigos, porque em outro versículo, aqui em Provérbios, tem dizendo que abençoe e ore pelos seus inimigos. Porque quando seu inimigo tiver fome, dê de comer. Quando seu inimigo tiver sede, dê de beber. Porque assim você o fará morrer de remorso e vergonha. E essa é uma oportunidade para que o inimigo se arrependa em Deus e ele comece a trilhar com a gente. Ou seja, o maior objetivo de Deus não é
condenar ninguém, é fazer com que a gente se restaure. Só que para que a outra pessoa se restaure, eu preciso ter essa atitude. Ou então, para que eu me restaure, alguma pessoa que se diz filha de Cristo precisa ter essa atitude comigo, para que eu possa reconhecer meu erro, pedir perdão a Deus e me tornar amigo e quebrar as guerras, tá? Que são guerras espirituais. E eu vou lhe contar várias situações que aconteceram. Eu poderia falar várias aqui, mas eu vou lhe contar apenas 2 situações que aconteceram em minha vida, né? E que eu presenciei isso. Uma situação, eu estava trabalhando numa agência, antigamente, lá em 2019, onde o dono da agência, ele fechou um pacote comigo, fechou meses comigo para eu ficar focando nele o tempo todo, para eu ficar fotografando e filmando os clientes dele, e ele me pagaria por mês. Só que eu não sabia que ele estava fazendo coisas erradas dentro dessa agência com a gestão do dinheiro, tanto para os clientes, também estava pegando dinheiro para os clientes e pagando as necessidades deles. E a gente estava ali com a maior energia, eram 3 sócios, a gente estava ali com a maior energia porque meu foco era conectar com as pessoas. Depois os clientes começaram a quebrar as empresas e ele começou a quebrar financeiramente, ele não pagou a gente. Ele tinha feito contrato comigo de 1 ano, né? Mas a gente estava em 6 meses, eu tinha feito planos com esse dinheiro. Só que nesse meio tempo eu comecei a conhecer os clientes. E nesse tempo que a gente passou junto, eu trabalhava muito com energia e eu comecei a me relacionar com os clientes. Isso gerou resultado porque quebrou e o contrato foi quebrado, ele não conseguiu me pagar o que devia. Meus planos que eu fiz financeiramente eu não tinha conseguido, eu fiquei triste, fiquei desanimado, mas comecei a pensar, Deus, o que é que eu posso fazer com isso? Deus, o que é que eu posso fazer com isso? Peguei o contato dos clientes que a gente tinha lá e comecei a oferecer oferta de fotografia fora da agência, porque ele já tinha quebrado, não ia me pagar nada. Não como agência. Se fosse agência eu linkava para ele e os caras começaram a me indicar. Resumindo, para encurtar, limpei meu coração, perdoei esse dono da agência e tal, né? E não tive nada com ele. Meses depois eu já estava falando com ele, já estava me chamando para outra oportunidade e eu estava lá conversando com ele. Depois dos anos 2020, 2021, até hoje, 2022, eu tenho clientes recorrentes, gente que me indica que veio desse meio. Só que eu não conhecia essas pessoas, eu comecei a ter vínculo de amizade com outras pessoas que eu conheci desse meio por esse cara da agência. Então eu não teria esse vínculo e através desses clientes que eu comecei a fechar só porque a agência quebrou, eu comecei a ter acesso a mais conhecimento e mais outras pessoas e outras oportunidades. Fora o conhecimento, que para mim eu prezo muito por conhecimento. Se eu não passasse por essa agência, eu não ia ter acesso a essas pessoas. E se a agência não quebrasse, eu poderia não ter essa intimidade que eu tenho com eles hoje, os clientes me indicarem, tá? E hoje eu continuo com a amizade com o dono da agência, não é uma amizade forte, mas não tenho nada com ele. Ele já trabalha em outro ramo, ele também precisou trabalhar a mentalidade e hoje ele até faz serviço comigo, contrata o meu serviço. Então isso foi uma forma nítida e linda de usar os princípios da palavra, de não guardar rancor, não guardar mágoa, não guardar ódio e de usar a energia negativa, transformar a energia negativa em positiva. Outro momento eu vou te explicar também, que foi recente que aconteceu uma situação onde estava tudo pronto para eu fotografar no estúdio e filmar uma cliente nossa no estúdio. Nesse dia ela não poderia ir só pegar carro, ela tinha que ir. Nesse dia ela não poderia ir só, ela tinha que ir de carona porque ela estava recém-operada, tá? E ela precisava ir de carona e de Uber pro estúdio. Nesse dia do estúdio, quando eu cheguei lá, estava tudo certo. E eu tinha pedido a chave do estúdio. Só que tinha outras chaves reservas e tem pessoas que moram lá naquele bairro com a chave. Já tinha marcado tudo certinho com a cliente, o horário. Quando eu cheguei lá, ninguém estava lá. Aconteceu um imprevisto. E como eu já tenho com esse pensamento aplicando esse princípio, eu comecei a entender. Rapaz, aconteceu um imprevisto com os meninos que são sócios do estúdio lá. Deve ter acontecido algum imprevisto. Eu tô ligando, tô chamando, não tá acontecendo. Fiz chamada na casa, liguei para os outros sócios dizendo que a chave estava com... São 3, né? Um sócio disse que a chave estava com outro sócio. Eu fui na casa desse outro sócio, que é lá mesmo, no estúdio, e chamava e não atendia. E esse sócio do meio disse que outro sócio, o terceiro, estava lá em Castelo. Só que eu imaginei, aconteceu alguma coisa, ele deve ter saído para o mercado com a família, aconteceu algo. Porque geralmente isso não é normal. Então eu comecei a entender, Deus, o que é que o Senhor quer me ensinar isso? Comecei a pensar em solução. Fiquei um pouco ansioso, mas eu respirei e comecei a pensar em solução. Uma estratégia para a gente aplicar, além de lembrar dessas duas bases, desses 2 versículos, em Provérbios e em Mateus, é a gente parar, respirar. Perguntar, Deus, o que é que o Senhor quer me ensinar? O que é que o Senhor quer me dar oportunidade com isso? E contar de 100 até 1. Foi o que eu fiz nesse dia. Eu não queria ligar para a cliente para passar pressa para ela, porque ela já estava arrumada. E aí ela me ligou. Quando ela me ligou, fui sincero e expliquei o que estava acontecendo. Ela falou, Jamin, aqui eu tenho espaço aqui em casa, e que esse espaço que eu estou fazendo no meu estúdio, que é o estúdio de beleza, a gente pode fazer aqui. Pronto. Eu falei, rapaz, comecei a pensar, o que é que a gente vai fazer no estúdio? Será que o estúdio é da luz que eu quero? Porque o estúdio a gente tem que construir. Será que lá é como eu quero? Mas eu vou aceitar, eu vou. Então já diminuiu a pressão e a energia. E quando eu tomei essa decisão, eu expliquei a ela, já diminuiu a minha preocupação para com ela e a dela para comigo, que ela já estava arrumada com pressa. Já avisei para os meninos, não precisa ficar pro segundo sócio, não precisa ficar preocupado
Quando esse terceiro sócio chegar, você avisa ele o que aconteceu. Foi uma reflexão para eu fazer a cópia da chave, ou seja, o que eu aprendi. Foi uma reflexão também para eu não me desesperar. Resumindo, quando eu cheguei lá na casa dela, o estúdio maravilhoso que ela estava fazendo para ela, eu não sabia, ela não tinha mandado a foto. A iluminação maravilhosa, foi melhor porque ela estava na casa dela, no estúdio dela. O marido dela que ia ter que sair de lá para trazer ela de carona, não foi, ficou bem à vontade. Foi tudo muito lindo, a gente fez as fotos maravilhosas e ela não precisou se deslocar porque ela estava recém-operada. Ou seja, a gente transformou a energia negativa em positiva. Porém, se eu não fizesse isso, se eu não pensasse na solução, e se eu não pedisse a Deus, eu ia estar desesperado, ia marcar para outro dia, ela tinha feito maquiagem. Porque quando a gente deixa o sentimento negativo entrar na mente, só vem preocupação, só vem medo e ansiedade. E quando isso vem espiritualmente, emocionalmente, afeta no físico. Eu não ia nem conseguir falar com ela, ia marcar para outro dia, ela poderia ter uma visão de mim errada. Então, ou seja, você pode estar em qualquer patamar, vai sempre acontecer isso. Então você lembra desses 2 versículos básicos que eu falei. Nesse momento, às vezes você vai precisar tomar uma água, tomar um banho, respirar, perguntar a Deus o que é que eu posso aprender ou o que é que eu posso ganhar com isso e transformar a energia negativa em positiva, porque pode ter pessoas que podem querer sondar e lembrar do seu passado quando você estiver num patamar bom, escaldar você pelas coisas que você fez no passado, só que você tem que perguntar: o que é que eu estou fazendo hoje com isso? Eu estou usando o meu passado para abençoar pessoas. E tem pessoas que não usam o passado para abençoar ninguém, estão presas com depressão e acabam não servindo outras. Ou seja, não usaram a dificuldade como uma oportunidade. E você que deve estar passando por isso, você pega esse conselho e aplica e lembra dele para toda a vida. Você pode repetir essa aula, você pode fazer o que você quiser. Enfim, tamo junto.